Olá, meus amores de quarto ano! Hoje nós iremos estudar o texto dramático. Vocês já assistiram alguma peça de teatro? Vocês têm ideia de tudo o que precisa ser feito para que o espetáculo seja apresentado? O que é que vocês acham necessário em uma montagem de teatro? Hum, Muitas coisas acontecem até que um espetáculo teatral esteja pronto para ser apresentado. O estudo do texto que será encenado, a montagem do cenário, a produção dos figurinos são apenas algumas das etapas. Quantas pessoas você acha que são necessárias para produzir um espetáculo teatral? E o que é que elas devem fazer? Nesse capítulo, nós estudaremos o texto dramático e os elementos necessários para a montagem de um espetáculo teatral. Vamos iniciar compreendendo o que é um texto dramático. O texto dramático é aquele que representa algum tipo de conflito da vida, não sendo narrado diretamente pelo dramaturgo, uma vez que decorre a partir da ação e do diálogo dos personagens. Esse gênero é escrito para ser representado e necessita, além da linguagem verbal, também da linguagem gestual. Quando nós estamos assistindo a uma peça de teatro, nós podemos perceber que, além da linguagem utilizada pelos personagens, pelos atores, eles usam também a expressão corporal. No teatro existem as rubricas, que são indicações cênicas que servem para orientar o ator durante a encenação de um texto. Aparecem destacadas, geralmente entre parênteses, e, junto ao discurso direto, compõem os conteúdos de um texto dramático. Professora, eu não entendi o que quer dizer rubricas, nem o que é um discurso direto. As rubricas são essas partes aqui destacadas que orientam o ator a realizar tal função, a realizar tal atividade, tal expressão que eles devem apresentar naquele momento. Por exemplo, temos aqui padre. O que é que o padre tem que fazer? Ele tem que falar com desprezo. Por isso está aqui, ó, entre parênteses. Mas aqui acima diz padre aparecendo na frente da igreja. Então é o que o padre deve fazer nesse momento aqui. Então a rubrica são essas frases entre parênteses que indicam a ação do personagem. Já o discurso direto, ele é caracterizado por ser transcrito exatamente a fala das personagens, sem a participação do narrador. É o que o personagem diz. Por exemplo, nós viajaremos amanhã. Quem está falando é o próprio personagem. Já o discurso indireto, ele é caracterizado pela intervenção do narrador, quando usa suas próprias palavras para reproduzir a fala das personagens. Por exemplo, eles disseram que viajariam amanhã. Então, o narrador ele está dizendo algo que o personagem já havia falado. Visto isso, vamos para o nosso livrinho, na página número 7, que diz: No palco. Vamos ler agora um texto dramático, ou seja, que foi criado para ser encenado. Uma ratinha apaixonada. Inicialmente apresenta-se os personagens. Quem são os personagens dessa história? Ratinho, ratinha, pai e mãe da ratinha, o sol, o temporal, o vento, o rochedo, o touro, o cordame. A primeira cena tem o cenário, que é a floresta, a ratinha e o ratinho conversando com os pais dela. O pai fala não, não e não. E a ratinha fala, mas pai. E o pai, caminhando de um lado para o outro, contrariado, as mãos cruzadas atrás das costas, diz: Onde já se viu uma coisa dessas? E a mãe fala: Absurdo, absurdo mesmo, meu bem. E o pai caminha na direção do ratinho, mede-o com os olhos e o aponta com insistência, balançando a cabeça em sinal de desprezo. Olhe para isso! Olhe bem para isso, querida! E a mãe: Tô olhando, benzinho, tô olhando.
Pai, consegue imaginar nossa filha, nossa amada filhinha, casada com alguém tão fraco? E a mãe, ele é mesmo bem magricelinha, não? Pai, magricela? Ele teria que engordar uns 20 quilos para chegar a ser raquítico. E a mãe fala, pele e osso, querido. Pai, uma vareta. Mãe, um gravetinho dos mais sem graça. Pai, eu devia ter soprado daqui por ter tido a coragem de vir à minha casa e propor tal absurdo. E o ratinho fala, como assim absurdo, senhor? Senhor? E o pai fala, é doutor para você, rapaz. Doutor Ratonaldo Gorgonzola. Ratinho, pois é, doutor. Como eu acabei de dizer, pai, virando-se para a mãe contrariado. E ele ainda insiste, não? Mãe, mas que atrevido! Ratinho, mas doutor, eu amo sua filha e ela também me ama. E a ratinha, aproximando-se do ratinho, segurando sua mão e envolvendo-o em seu braço carinhoso. Amo sim, papai. Pai, olhando para a mãe, ambos espantados. Amor? Mãe, foi o que ela disse. Pai, eu ouvi. Vira-se para a ratinha irritado. Minha filha querida, a quem eu prezo mais do que minha própria vida? Você é muito jovem e nada entende dessas coisas. Ratinha, do que está falando, meu pai? Pai, um casamento é feito de duas outras coisas além do amor. Ratinho, mas o amor é a coisa mais importante, quer dizer, doutor Gorgonzola. Pai, o senhor fique bem quietinho aí, ouviu? Eu estou falando com minha filha. Ratinha, mas ele tem razão, pai. E o pai, razão? Razão? E o que esse boboca sabe sobre essas coisas? Um casamento precisa de muitas coisas e... Ratinha, o que, por exemplo? Pai, segurança, por exemplo. Ratinha, não entendi. Pai, nós vivemos numa selva, minha querida. Um lugar perigoso. Temos muitos inimigos. Uma família precisa estar protegida dessa infinidade de perigos. Agora me diga com toda sinceridade, depois de dar uma boa olhada no corpinho de vareta desse rato, acha mesmo que ele poderia proteger sua família de qualquer coisa? E a ratinha diz, mas é claro. Pai, o amor é cego mesmo, não? Ratinha, pai. E o pai, ele não está nem em condições de proteger a si mesmo. Ratinha, que maldade, pai. Mãe, meu lindo, agora você pegou pesado mesmo. Coitadinho dele. Pai, o que é isso? Eles todos contra mim? Ratinho, doutor, Pai, olha, o senhor não diz mais nada, ouviu? Está decidido. Ratinho, decidido? Decidido o quê? Pai, minha filha é a ratinha mais bonita do mundo. Ratinho, concordo. Pai, ótimo, concordamos finalmente em alguma coisa, não? Ratinho, por que não? Pai, então o senhor concordará também que ela deve se casar com a criatura mais forte desse mundo, não? Algo tão delicado quanto sua beleza e encanto não deve de maneira alguma correr o risco de ser destruída por Ratinho. Mas, doutor, pai, não tem mais nada que o senhor Ratinho. Eu amo a sua filha. Estou apaixonado por ela. Pai, meu filho, paixão é igual à vontade. É coisa que dá e passa. Ela saberá amar o marido que encontraremos para ela. Ratinho, mas, pai, não tem mas nem meio mas, meu amigo. E passe bem. Caminhe em largas passadas e todo cheio de si, para um dos extremos do palco. Ao ver que nem a esposa nem a filha o seguem. Vocês vão ficar aí? Mãe e filha está contra a própria vontade. Se juntam a ele e deixam o ratinho sozinho no meio da floresta. Pai, tenha um bom dia, rapaz. E, por favor, bata a porta quando sair.
Mãe, mas querido, a floresta não tem portas. Pai, então o senhor pode ir embora bem rápido, não? Afastam-se, deixando o ratinho triste e infeliz no centro do palco. É um texto de Júlio Emílio Braz, Uma Ratinha Apaixonada. Ilustrações de Maurício Veneza, Curitiba, Positivo 2010. No número 1 diz: marque V para verdadeiro e F para falso de acordo com o texto. Há um narrador que conta a história? Será que nesse texto teatral existe um narrador contando a história? Falso. Nós aprendemos que aqui no texto teatral o discurso é direto, ou seja, o próprio personagem diz a sua fala. O texto é apenas um trecho de uma história maior. Verdade, esse texto ele é o trecho de uma encenação. O texto é formado apenas pelas falas dos personagens. Falso. Por que é falso, professora? Porque esse texto é formado também das rubricas. É possível saber onde se passa a história? Verdade, a história se passa na floresta. Número 2. Você acha que esse texto está destinado a que tipo de público, adulto ou infantil? Como você chegou a essa conclusão? Então, esse texto ele é direcionado ao público infantil, porque os personagens lembram os das histórias infantis que, muitas vezes, apresentam personagens, animais e nomes no diminutivos, como ratinho, ratinha. Número 3. O texto teatral é criado para ser encenado, ou seja, representado a um público. Se ele for apenas lido, como fizemos, é possível entender seus sentidos e desfrutar de seu conteúdo? Por quê? Sim, porque, mesmo sendo lido, nós podemos compreender os acontecimentos da história, podemos imaginar as ações dos personagens. Número 4. A primeira cena inicia com uma conversa entre o ratinho, a ratinha e os pais dela. Qual era, provavelmente, o assunto dessa conversa? Era sobre os perigos da floresta? Era sobre o casamento entre o ratinho e a ratinha? Ou era o trabalho de um médico? O assunto era o casamento entre o ratinho e a ratinha. 5. Por que o pai demonstra descontentamento com o namorado da ratinha? Ele acha que o ratinho é muito fraco, muito magricela para casar-se com a filha dele. Por isso, ele será incapaz de protegê-la dos perigos da floresta. Número 6. Que características são atribuídas ao ratinho e à ratinha no texto? O ratinho é chamado de fraco, pele e osso, magricelinha e apaixonado. E a ratinha é amada e bonita. Número 7. Releia este trecho do texto. O pai. Não tem mas nem meio mas, meu amigo. E passe bem. Caminha em largas passadas e todo cheio de si para um dos extremos do palco. Para, ao ver que nem a esposa nem a filha o seguem. Vocês vão ficar aí? Circule a identificação do personagem. Então, aonde eu encontro aqui a identificação do personagem? A personagem é o pai. B. Pinte a parte que indica o comportamento do personagem. Então, eu grifei aqui de vermelho a parte que indica o comportamento do personagem, o comportamento do pai. E essa parte que está grifada é a rubrica. E na letra C, grife as falas do personagem. E eu grifei aqui de verde a fala do papai. Vocês vão ficar aí? No número 8, no trecho que lemos, aparecem apenas 4 personagens. Entretanto, no início do texto, outros personagens são apresentados. Converse com o professor e com os colegas sobre o porquê dessa apresentação. Então, é importante saber que os personagens, eles são apresentados no início do texto para que se possa saber quantos atores deverão participar da montagem do espetáculo e que personagem eles irão apresentar. No número 9, observe o trecho a seguir e responda ao que se pede. Primeira cena, cenário, floresta. O que é um cenário? É um lugar onde se passa a história? É o espaço onde os atores se arrumam? Ou é o lugar onde se guardam as roupas dos atores?
Lógico que o cenário é o local onde se passa a história, é o lugar onde acontece todos os fatos. No caso da história, a ratinha apaixonada é a floresta. Número 10. Chamamos de trama a série de acontecimentos que compõem a história. Na sua opinião, quais serão os próximos acontecimentos da trama da ratinha apaixonada? O que é que vai acontecer nas cenas seguintes? Como será o final dessa história? Essa resposta é pessoal. Cada um de vocês irá imaginar uma continuação para essa história, ok? Nós aprendemos que um texto dramático, chamado também de texto teatral, é aquele criado para ser encenado. Ele tem algumas características importantes, como as indicações de que deve acontecer ou de como os atores devem agir no palco. Essas indicações são chamadas de rubricas. No texto teatral, as falas dos personagens aparecem de forma direta, ou seja, exatamente como devem ser faladas pelos atores e sem interferência de um narrador. Na página 13 do nosso livro, nós temos o Aprender Brincando e o Vamos Produzir. No Aprender Brincando, nós vamos pegar uma caixinha de papelão que temos aí na nossa casa, uma caixinha de sapato, e nós vamos produzir com ela um cenário, como esse da imagem. Então, nós podemos ornamentá-lo da forma como desejarmos. Vamos no material de apoio, página 3 e 5, e nós encontraremos os personagens da historinha Uma Ratinha Apaixonada. Temos o sol, o ratinho, a ratinha, o pai, a mãe, o cordame, o rochedo, o touro, o vento e o temporal. Vamos recortá-lo, vamos colá-lo em um palitinho de churrasco ou mesmo no lapisinho de vocês. E vamos montar o nosso próprio teatro. Vamos utilizar a caixinha de papelão como cenário em que acontecerá a nossa historinha Uma Ratinha Apaixonada. E vocês podem contar a historinha aos pais de vocês, aos irmãos de vocês. E nós iremos nos divertir muito. Fotografem o cenário de vocês, fotografem os personagens de vocês e enviem as fotos, publiquem, que será muito bacana. Um beijo e até a próxima aula.